Oi pessoal, é um prazer então receber vocês todos aqui de novo. A gente está mais uma vez no nosso Papo com Pimenta. A gente no mês passado já teve um papo bem divertido aqui. A gente recebeu 4 convidados bem especiais. Hoje a gente tem 3 convidadas maravilhosas. Hoje estamos só com meninas aqui. Então agora o Rodrigo aqui na Hot Pepper vai apresentar as nossas meninas. Vamos lá, tudo bom pessoal? Hoje a gente tem aqui conosco a Cândida Hansen, que é editora do Caderno Vida, Isso. da Zero Hora. Tudo bom, Cândida? Tudo bem, obrigada. Te apresenta pra gente. Então, eu sou a Cândida e eu sou jornalista, editora do Caderno Vida, da Zero Hora, que circula aos finais de semana. E é um caderno que busca trazer qualidade de vida, bem-estar e, obviamente, o sexo está presente, está na pauta do caderno. Então, a gente tem o assunto de uma forma recorrente e justamente nessa ideia de que o sexo é importante para a qualidade de vida e para o bem-estar das pessoas, e é isso que a gente busca por meio do caderno, assim. A gente fala de alimentação, a gente fala de exercício físico, a gente fala de comportamento, a gente fala de terapia, enfim, a gente tem uma gama de assuntos bem ampla e o sexo tá entre elas, porque a gente realmente tem essa percepção de que é fundamental na vida de todo mundo, né? Por isso que a gente foi lá te buscar a justamente Cândida. por isso, né? Porque sexo é bom e... É bom e é importante e as pessoas têm que fazer e têm que fazer com consciência e entendendo que aquilo ali é fundamental. Por isso que a gente faz questão de trazer no caderno. Ainda é um assunto que, quando aparece na mídia, tem uma certa, assim, tipo assim, como, não tem mais nada pra falar, sabe? Ficou vulgar, Ai, que feio. Que feio, eu não posso não posso falar vagina no texto, Ai, que feio. que palavra horrível. Nossa, vai ser censurado, corta. O motivo que a gente foi te buscar também é porque a Hot Pepper é uma empresa e é uma loja que busca ter, junto com a sensualidade, junto com essa com o sexo, qualidade de vida e saúde. Né? O que poucas lojas hoje no mercado se preocupam com isso. E a gente deixa isso bem presente, assim, tá na nossa missão, valor. Não, isso é muito bom. Então, também temos conosco aqui a Bárbara. Tudo bom, Bárbara? Bárbara Schneider. Fala um pouquinho pra gente. A Bárbara é psicóloga. Isso, prazer estar aqui. Tudo bom, obrigada Bárbara? pelo convite. Nossa, é uma honra poder estar dividindo esse espaço e queria parabenizar vocês pelo começo dessa oportunidade de poder falar sobre sexo, sobre qualidade de vida, né? Assim, sair um pouco do clichê e ir mais pro conteúdo, né? Então, eu sou psicóloga, né? Sou terapeuta de adultos, de casais e de famílias, né? Tenho trabalhado já com a questão da sexualidade há alguns anos, né? Eu fiz uma formação dentro da linha sistêmica, né, onde se trabalha a questão do casal, do relacionamento, quais são as influências, né, que os casais trazem para essa relação, porque o casamento ele é um dos ciclos mais complexos de se evoluir, né, dentro do ciclo de vida da pessoa. Então, porque o casal tem uma série de tarefas, né, então eles trazem muitas influências e precisam achar um espaço para isso acontecer, né? E isso nós não entramos nem no sexo, né? Então, quando a gente entrar na sexualidade do casal, aí já tem mais ingredientes, né? E com relação à sexualidade humana, né? Assim, eu fiz uma formação que incluía atendimentos, né? Então, assim, toda parte da terapia sexual, né? Onde a gente trabalha com as disfunções, né? Onde a gente trabalha com a questão da libido também. Nós podemos falar sobre isso aqui, é algo assim que vai levar informação para as pessoas, vai fazer as pessoas poderem refletir um pouco, né? Acho que o casal também vive hoje em dia muito essa questão assim da rotina, né? Que vai ser um dos nossos temas. Nosso né? primeiro Então, tema é isso. Isso, então a gente falar um pouco sobre isso, né, sobre os dilemas que o casal também vive, porque ao mesmo tempo que o casal quer a segurança, ele também quer
a novidade, que é aquele tempero. Que é aquele tempero, né? Então, como... Mas tem a vida corrida, tem a rotina, tem filho, tem trabalho, tem tudo junto. Então, assim, fico muito satisfeita de vocês terem me convidado. Bacana. Que bom, obrigada, Bárbara. Está conosco aqui também a Paula. Meu nome é Paula Fernanda, eu sou terapeuta sexual com abordagem no Tantra e na educação sexual somática. É um prazer enorme estar com vocês aqui, com pessoas assim tão especiais, né, conversando sobre esse tema que eu acho que é fundamental nesse momento da nossa sociedade. Nós trazemos um pouco mais de consciência para a sexualidade, e informação é poder. Quanto mais informações as pessoas tiverem, informações de qualidade, isso traz poder para as pessoas e ajuda enormemente as próprias famílias a terem um espaço mais adequado para criarem os seus filhos. Dentro do Tantra, a gente chama esse o espaço sagrado. E os filhos são criados dentro desse espaço. E quando o relacionamento coloca dentro desse espaço desconfiança, vergonha, medo, ninguém quer ficar ali. E, no entanto, se colocam honestidade, clareza, diálogo, não julgamento e aceitam todos os assuntos sem julgamento, com aceitação, inclusive a sexualidade, que é uma coisa muito rara nas famílias ainda hoje, conversarem, não só sobre... A maior parte dos assuntos de sexo é sobre medo. Medo de engravidar, de doença. Se fala muito pouco sobre prazer. Se o ser humano, né, a pessoa, o indivíduo, não olhar para a sua sexualidade, não vai conseguir integrar com o seu parceiro. Se não tem integração entre os parceiros, não vai integrar com os filhos. E se você não educa o seu filho, ou o seu parceiro ou sua parceira sexualmente, alguém está fazendo. Com certeza. Alguém está fazendo. É verdade, é verdade. Então é uma responsabilidade enorme estarmos aqui levando essa consciência. Eu sou muito grata pelo convite. A gente por fica muito estar feliz aqui. de te ter aqui com essa tua agenda super corrida que a gente sabe que tu tens. Bom, agora a gente vai levantar um tema que já foi falado, né? Até a Neuza Pandolfo falou uma pincelada disso no programa passado, mas é um assunto que está muito relacionado às pessoas que estão aqui hoje, que é a rotina. A Bárbara tinha começado a falar sobre isso. Hoje em dia, os casais com a vida cada vez mais corrida, cada vez com a crise, com os problemas do dia a dia, cada vez precisando de mais dinheiro, tendo menos tempo. Hoje a rotina é o vilão de todo o relacionamento no dia a dia. Eu acho que a Bárbara consegue falar bem sobre isso, que eu acho que é o que mais aparece para ti no consultório. E uma frase que a Neuza falou aqui, que nenhum casal acho que foge da rotina. Não tem como sair da queixa rotina depois dos seus 2 anos de casamento. Começa Ou a será surgir. que é a mesma rotina? Pois é. Como é que Será que é a mesma rotina? Como é que faz para sair dessa zona de conforto, assim? Não deixa de ser. Existem algumas fases pelo qual um relacionamento passa, né? E quando a gente pensa assim em relacionamento, ele começa com uma coisa muito criativa, muito interessante, muito quente, né? Normalmente, assim, e é natural da pessoa buscar mostrar suas coisas positivas na conquista, né? Por quê? Porque tu precisa também, né? Seduzir o outro, mostrar serviço, tá né? te mostrar serviço, Não, tá tem te que mostrar serviço, né? Exatamente. Então, Os dois, tanto é ele super como ela. natural isso, né? E nessa fase também, como o casal está se conhecendo, os namorados, enfim, né? Esse momento da paixão, eles fica no ar uma certa insegurança com relação ao relacionamento, né? Nesta fase, isso é super positivo para o relacionamento. É uma insegurança saudável. Vamos lá, né? Uma insegurança saudável. Por quê? Porque o casal nessa fase, então, ele trabalha em cima do relacionamento. Ele busca encantar o outro, ele busca promover a surpresa no outro, né? Então,
é uma fase que realmente, assim, às vezes quando o casal vem por um problema assim, eu tento resgatar assim, tá, mas como é que era quando vocês se conheceram? Como é que o negócio iniciou? Né? E eles relatam isso, nossa, tinha surpresa, tinha cinema, ou tinha hotel, ou nossa, a gente, né, fazia sexo dentro do carro, ou, né? Então, assim, tem esse componente. Quando o casal entra num relacionamento onde isso... Transava todo dia. Sim, com certeza. Depois em de qualquer 15 lugar. em 15 dias. Mais ou menos isso. Hoje eles marcam hora. Aí a gente tá chegando no 15º dia, mas vou ter que dar. Eu vou Porque ter assim, que ó, Chegou o dia. Hoje é dia. Depois eu vou falar sobre isso, tá? Porque eu sou a favor, tá? Hoje eu sou a favor. Tu é a favor. de eu sou a favor. do quê? Do todo De dia ou do 15 em 15 dias? Não, Nós a vamos questão brigar, de ter um tempo e dedicar um tempo. Por quê? Vou fazer um parênteses bem pequeno, tá? O casal, não se, por exemplo assim, vocês vão sair de férias, né? Ou vão ir jantar, ou tem uma festa. Vocês não têm uma preparação? Sim. Então, por que não também o casal utilizar essa técnica, se outras não funcionam, para que eles tenham um momento onde eles vão se preparar, onde eles vão se organizar, onde eles sabem que aquele dia é o dia que eles vão sair, que eles vão para um hotel, que eles vão, né? Os filhos vão... Isso né? ok, então, claro. Tem a questão Claro, de ter... sim. Um dia, Sim, por exemplo, sim, para sim. os dois estarem mais intimamente próximos, Claro, é super claro, saudável. claro. Bom, mas fechado parênteses, Ok. porque na verdade eles se organizam, né? Então, retomando assim, quando o casal inicia a relação, eles têm esse ingrediente da insegurança saudável. Então, faz com que o casal sempre se movimente, sempre busque alternativas, né? Depois de um tempo, esse casal entra na rotina, que é isso que vocês estão falando. Nossa, né? É o trabalho, é a educação dos filhos, ou é uma viagem, ou, né, as correrias são as despesas, né? Tá trabalhando, não tá trabalhando, tá feliz, não tá feliz. Então, como lidar com isso, né? E o casal, ele sofre essa influência de que a gente precisa de ter atendido as necessidades básicas, né, de segurança e de confiança. Ao mesmo tempo, isso leva para o outro extremo, que é esse da rotina, que leva para repetição da rotina, que leva para o casal estar sempre uma sensação de extremo conforto e que leva para essa acomodação. Né? Então os casais precisam descobrir e encontrar alternativas de que maneira eles podem, mesmo estando juntos há muito tempo, né? De que maneira eles podem buscar esta instabilidade saudável, que remeta a eles a ter que trabalhar o relacionamento, porque o relacionamento é investimento. Se não tiver investimento, o relacionamento vai morrer. Ele não se cria sozinho. É numa troca, é numa parceria, é num apoio, porque assim, o relacionamento, ele é uma das coisas mais difíceis que a gente tem na vida para encontrar. Trabalha muito, né? Tu faz uma faculdade, tu sai um especialista, ou alguém te ensina uma profissão e tu trabalha com aquilo. Encontrar um relacionamento que seja saudável, que traga essa estabilidade, mas também essa instabilidade saudável, e que tu consiga construir uma relação de um tempo, é algo muito difícil. Se a gente for pensar hoje, é uma das coisas mais difíceis que tem. E tu acha viável as coisas, por exemplo, os acessórios, os cosméticos, as inovações? Porque quando a gente montou a loja, o que acontecia? A gente conversava e dizia assim, mas Rodrigo, eu queria montar a sex shop porque eu não acredito que um casamento de 15 anos, o cara vai olhar, ou a mulher vai olhar e vai dizer, é um monte de tesão por ti. Vira a mesmice vem, sabe, com o tempo. Então, assim, dá uma repaginada, sabe? Bota, porque eu canso de dar palestra também, assim, em chá de lingerie, em coisas de... Olha só, a calcinha bege de algodão, se tu continuar usando pra sempre, alguém vai botar a calcinha de renda e vai passar na frente.
atendo clientes que buscam e que compram, às vezes, embala 5 presentes. Ok. A gente, às vezes os clientes se explicam aqui sem a gente perguntar. Mas a gente também não está perguntando. A gente recebe muita explicação. Mas enfim, sem a pedir. ideia... julgar, né? Não, ninguém julga nada aqui, mas a ideia inicial era essa. Que pudesse reinventar para sair da rotina dentro do casamento. Eu tenho o fetiche de transar com 5 homens. Se isso não for aceito dentro do casal, porque se for, ok. Mas se não for de comum acordo, por que não comprar 5 pintos de borracha? 4, né? Porque um pode ser o do marido. É uma grande alternativa. Então são coisas que dá para colocar talvez os sonhos, os fetiches, as ideias, né? E essa era a ideia de cosmético, a lingerie, a coisa nova. O que tu acha de usar esses acessórios para sair da rotina? Vejo como super saudáveis, assim, né? O que acontece é que o casal precisa conversar sobre as suas expectativas, entende? Então, assim, tem um lado que é o da fantasia, que ocorre ali no meio do jogo, né? Que se falam e que combinam e tal, mas também eles precisam conversar sobre isso. Porque daqui a um pouco o casal, ele tem uma fantasia que ele pode, por exemplo, vir aqui escolher junto. Sim, entende? a gente já então, tem muito casal. Não é só a mulher ou só o homem, ou, né? Assim, porque a fantasia, ela tá aí para isso, entende? E acho que vocês contribuem excepcionalmente para isso. Porque muitas vezes, na fantasia, a realização dos desejos é uma coisa. Na realidade, é outra completamente diferente. Então, assim, acompanho, né, situações onde o casal foi lá e realizou. Acabou o casamento. Né? E aí nós estamos falando assim de daqui a pouco incluir 2, 3 outras pessoas, enfim, né? Aonde muito bem eles poderiam ter resolvido isso de uma outra maneira, né? Assim, buscando acessórios e claro, se o acessório virar uma rotina, também vai perder a graça. Tu concorda? Concordo. Então a pessoa também tem que estar atenta a isso, buscando alternativas, buscando coisas novas. Tu sabe e que esse é o trabalho de vocês Eu também, assisti né? uma palestra da Neuza uma vez, e isso é uma coisa que vira contra a logista, né? Mas a Neuza disse assim, ó, o certo é uma transa com vibrador e 2 sem. Porque o vibrador vicia, né? E isso é uma coisa que a gente passa, eu e o Rodrigo, né? Porque o vibrador é muito bom. É muito bom. Tu te acostuma Pra com nós, ele. pro homem também. Claro. E Pro tu te homem acostuma também. com ele. Ajuda o homem. Então, Sem já fica sem graça. sem tu diz assim, tá, mas vamos Tá lá, faltando querido, alguma porque Ó. o vibrador te dá um laço. Então, o certo é isso. Fala, Paula, eu sei que tu tá olhada. Fala. Bom, é o seguinte, eu já começo assim, um pouco antes da própria relação, né? As pessoas, quando se casam, e eu recebo muitos casais também, que com necessidades sexuais totalmente diferentes. E eu pergunto, Exatamente. quando você se conheceu, você não percebeu isso? Ah, mas eu achei que ia mudar. Sim, muda para pior. Muda para pior. O melhor que você pode ter enquanto vocês estão se conhecendo. Agora, qualquer aspecto da sexualidade da outra pessoa que não era, que você achava que não era bom, veja que aquilo vai amplificar enormemente. Pra pior. Para pior. Tá? Certo. Então, isso é um aspecto. Então, as pessoas buscam relacionamento e escolhem, porque a gente tem compatibilidade emocional, mental, econômica, sociocultural e sexual ninguém vê. Então, e o sexual vai ser o que mais vai trazer felicidade ou infelicidade para o casal. Começa aí. Eu quero que a minha filha case virgem. Eu disse pro Rodrigo, Deus o livre. Agora, quanto à rotina, quanto a coisa, eu tenho uma experiência totalmente diferente. Eu fui casada não, vivi junto com o pai dos meus filhos por 20 anos. Nós tínhamos sexo todos os dias por 20 anos. Mas Todos os dias. Paulo, tu é uma exceção ao mundo. E as nossas férias a gente tirava uma semana dentro de um motel se divertindo.
Que espetáculo. Não, mas tu é 1 em 1 milhão. Não vem com esse teu Então, e mais, nós vivíamos nus numa comunidade. Então não existia nenhuma fantasia, não existia nada. Então, para mim, o que difere, o que aumenta e potencializa enormemente a conexão e o prazer, em primeiro lugar, é o autoconhecimento. Você se conhecer, conhecer seu corpo. A mente tende a nos deixar todos os dias uma rotina chata. Agora, por outro lado, se você está totalmente presente no prazer do seu corpo, totalmente conectado, mesmo que todo dia seja igual, sempre vai ser diferente. Porque a tua sensação vai estar diferente, os toques vão estar diferentes e um mundo se abre. E as fantasias sexuais são muito interessantes, principalmente assim, quando um casal vem numa loja ou antes de vir da loja, para abrir a comunicação. O que é importante? Qual é a minha necessidade sexual? Qual é a minha fantasia e até onde eu quero realizá-la? Então, eu pude, nesses 20 anos, realizar fantasias, né? Inclusive, ter um relacionamento a 3 por 1 ano, que foi lindíssimo, maravilhoso. E foi assim, foi amorosidade, foi respeito, foi tudo. Chegou no momento, ok, acabou. E isso fortaleceu ainda mais a nossa relação. Então, é a forma como você vive as coisas, não é o que você faz, mas o como você faz. Como tu conduz aquilo. Qual a honestidade, qual é a clareza, o que realmente importa para você. Se dentro do casal, para um do casal, eu não gostaria de pôr uma outra pessoa, não coloquem. Tragam a consciência. Qual é a minha necessidade? É de novidade? Ok. Mas a novidade tem que começar por você. Então, na Colina do Sol, onde eu morei, uma área de nudismo, eu morei, criei meus filhos nessa área, né? Por sinal, eles vieram morar na cidade, já eram adolescentes, e a gente construiu um lago. A gente escavou um lago. E é no topo do morro. E todo mundo chegava, olhava assim, mas como esse lago vai se encher? São Pedro vai mandar. E São Pedro mandou, e encheu o lago. Choveu muito e encheu o lago. Isso, eu estou fazendo uma analogia, que eu já chego lá sobre o prazer. Porque nós não tínhamos uma fonte de dentro. Agora, se você tem uma fonte interna, aquela água vai estar sempre se renovando, sempre vai estar diferente todos os dias. No decorrer do tempo, aquele lago sujou. E nós tivemos que esvaziar, colocaram peixes lá que comiam gramíneas, então a gente teve que esvaziar o lago e contar com o divino, com a força divina, que enchesse de novo. É mais ou menos isso quando a gente espera que o prazer venha de fora para dentro. Então, com o tempo, vai ficar uma rotina, vai virar um lago barrento, aquilo, por melhor que seja. Agora, quando a pessoa descobre a oportunidade de como funciona o seu prazer de dentro para fora, ela se torna a própria fonte. Não existe marido ou esposa ruim de cama, porque você é a sua própria fonte, você sabe gerar essa energia. E o outro vai sentir. Então você se torna essa fonte que, como uma fonte, vai escorrer para o rio e vai escorrer para o oceano. Então é ilimitado. O orgasmo deixa de ser o ponto máximo, ou deixa de ser a frustração, mas sim o correr, é a conexão, a intimidade, o diálogo, tudo isso que fortalece a relação e não enfraquece. E as fantasias também vêm, tipo assim, vamos brincar hoje de algo diferente? Não é mais uma performance e é prazer. É totalmente diferente você fazer um striptease baseado na performance e baseado no seu prazer. Eu participei de um grupo na França com a Anand Margot, de Tantra, e tinha que um dos exercícios a fazer striptease, e era um grupão enorme, éramos 40 pessoas. Eu digo, putz, grilo, eu não consigo fazer isso, eu sou muito tímida. Sou envergonhada, eu não vou conseguir fazer. Daí eu disse, ok,
Daí eu entrei era uma roda, né, fazendo o striptease, e quando eu entrei tremendo, pensando, putz, grilo, eu não vou, vai ser muito difícil. Enquanto eu estava pensando isso e pensando no outro, foi difícil. De repente, a chave mudou. Digo, eu vou me conectar com a minha fonte e vou fazer para mim, e vou me divertir e vou ter muito prazer. Foi uma das experiências mais libertadoras que eu tive na minha vida. Então foi uma coisa lindíssima, porque eu me conectei com essa fonte. E daí foi extremamente prazeroso para mim e para todos que estavam ali. E as fantasias é a mesma coisa, faça para você. E não precisa de um parceiro, mas hoje em dia, como ela falou, está muito difícil encontrar um parceiro. Muito difícil. E tem muitas pessoas sozinhas que estão colocando todo o seu prazer, toda a sua sexualidade no outro. E não se divertindo. Compre uma fantasia para você. Divirta-se com o teu corpo, acorda a tua fonte. Use vibradores, use brinquedos, use as mãos principalmente. E divirta-se com o seu próprio corpo. Acenda velas, use os olhos, faça para você tudo que você gostaria que o outro fizesse. Isso traz muita rotina, né? Quando eu deposito no outro a minha expectativa. Sim. Aí é praticamente assim, dissolver a relação. Pede, todos perdem. Isso, porque tem que estar... uma das questões, assim, né, que a pessoa tem que... Isso é uma das regras, assim, que a gente fala dos casamentos, né? Assim, faça por ti mesmo, né? Assim, respeite o outro e olhe o parceiro como alguém que ele é complementar, ele não completa, ele complementa. Isso então, mesmo. Essa questão, né? Mas isso exige também um autoconhecimento importante, né? A masturbação ainda é um tabu para muita gente. Exatamente. Principalmente para as mulheres. Para as mulheres, então assim, se permitir fazer isso, assim, né? Tem mulher que não se masturba, como é que eu vou fazer um stripper para mim mesma, né? Nunca vou pensar nisso. Então, assim, quebrar isso e perceber que começar por ti. E eu acho que isso deve ser difícil de se permitir mesmo. Você sempre isso nas matérias do jornal? Assim, tu, como jornalista, o que tu vê do público em geral? É muito tabu ainda, assim. É muito feio, é muito, assim... É um assunto que não tem que estar no jornal, é um assunto que não tem que não se fala... É difícil de abordar. Sabe que muito um dos temas bem legais assim, que a gente vê aqui, que eu acho que seria bem importante a população saber, e isso a gente nota muito. As mulheres, elas se masturbam um percentual assim, de 1 para 10 quanto aos homens. E eu noto que o motivo disso é o seguinte: os homens, quando criança, eles começam a ir pro banheiro, se masturbar, e os pais e as mães acham lindo. Olha que bonitinho, ele tá batendo punheta. Ai, tá hominho, o tiquinho tá bem durinho. A Bárbara, que é psicóloga, vai dizer se eu tô falando bobagem ou não, tá? Aí eu só posso falar de menina porque a gente tem uma filha de 8 anos. Aí o menino diz, olha só, o gurizinho, ai, tá hominho, que lindo. Aí a menina, ela descobre a mangueirinha do chuveiro. Ela começa assim. E aí a minha filha disse assim, mãe, uma cosquinha tão boa, essa mangueirinha. Larga isso aí, tira essa mão daí, larga isso aí, isso é feio. Isso é feio. Não mexe. Não sei o quê. Aí, quando vê, ela tá montada num bicho de pelúcia. Isso. Aí diz assim, o braço do sofá. Aí diz assim, sai daí, guria, o que tá fazendo? Pra que isso? Aí elas param com aquilo, não fazem mais porque é feio. Vai entendendo que é feio, né? Vai entendendo que aquilo é Aí- feio e não repete. E é vergonhoso, 10 anos mais do que é depois. feio, é vergonhoso. É. E a vergonha fica introjetada tão profundamente no corpo. Aí aquilo vai lá pro teu inconsciente, guardadinho. E aí, 10 anos depois, elas vêm na sex shop. E aí diz assim, eu disse, olha, isso aqui é estimulador de clitóris, de ponto G delas, que assim, ó. Aí tu pega um masturbador masculino e diz assim,
Tu sabe onde é o clitóris? Aham. Não, ela não sabe onde é o clitóris. Aí diz assim, o ponto G, tu sabe? Aham. Não, ela também não sabe onde é o ponto G. Aí tu pega o masturbador que ele dá o dedinho aqui, ó. Aqui, ó, fica o ponto G. Aqui é o clitóris. Tu não faz xixi por onde tu bota o OB. Aí, não. E aí tu te dá conta que ela não se conhece. Fizeram um estudo que eu li esses tempos e pediram assim, ó, desenha aqui nesse papel branco a tua vagina. Aí ela faz uma bolinha. Assim! E aí tu te dá conta que elas vão pedir pro cara. Ah, esse cara é ruim de cama, ele nem sabe me tocar. Mas como é que ele vai saber te tocar se nem tu sabe? E talvez, assim, uma alternativa fosse que os pais dissessem, então, pra menina, né, que tá nessa fase, olha, né, isso é uma coisa que tu pode fazer, mas que tu vai fazer no teu quarto, no chuveiro, né, tu não vai fazer no meio das outras pessoas. Então, começa a criar um senso de privacidade da sua sexualidade e que nesta privacidade é permitido. Isso que falta, né, é situar a criança de onde que ela pode estar se masturbando, ou que sim, que é uma sensação boa, né, que ela está conhecendo o corpo dela. E com a terapia também, mas às vezes tu diz assim, é bom, mas isso é uma coisa que com o tempo tu vai ver, ou tu vai namorar, sim, mas tu vai namorar quando tu for maior, né, porque a nossa filha, ela tava namorando já, quase casada, né, mas tu diz, não, isso é quando tu for maior, do tamanho da mamãe, Tu tem que dizer, ó, segura tua onda aí também, mas não que é feio, não é feio. Eu tenho uma experiência muito interessante, né, porque eu criei meus filhos numa área de nudismo. O autoconhecimento já estava ali disponível, a gente vivia nus dentro de casa, a gente vivia numa comunidade onde as pessoas andavam nus. E a curiosidade dela, quando ela começou a ter curiosidade quanto ao próprio corpo, eu fui lá, peguei um espelhinho e mostrei para ela, olha aqui a tua pepequinha que se chama vagina, esses são os grandes lábios, esses são os pequenos. Então eu fui explicando para ela. E os meninos é muito mais fácil, né? Eles já sabem, então a gente falou sobre... tem livros infantis muito interessantes, muito bons, que você pode usar, porque quanto mais você educar sexualmente os seus filhos, mais protegidos eles estarão. Hoje em dia, de cada 10 internações de adolescentes, 6 são por gravidez precoce. Então, a educação que está tendo não está suficiente. Uma das práticas de masturbação que eu mais adoro dar é a masturbação coletiva. É extremamente libertador. Porque a masturbação, tanto para homens quanto para mulheres, para os meninos também sofrem com a pressão, tipo, o que você está fazendo no banheiro? Não é tão livre assim. Não é tão livre assim. A masturbação tem volta em muita vergonha. Muita vergonha. E, no entanto, a masturbação ela é extremamente importante para a sua educação sexual. É a partir dali que você reconhece o seu prazer. Se você se masturba sempre igual, você está criando links cerebrais só para você só conseguir ter o orgasmo daquele jeito. Então, quando você se liberta do sempre igual, quando você se masturba de formas diferentes, já acontece 1000 outras conexões. E quando você faz isso em grupo, nossa, é extremamente libertador. Claro que dentro de um ambiente respeitoso, dentro de um ambiente íntimo, seguro e respeitoso, é extremamente libertador, porque você deixa daquela coisa de que eu tenho que me masturbar escondida. De que os casais não se masturbam. O homem vai se masturbar escondido, a mulher escondida. Pô, comecem a se masturbar um na frente do outro, mostre para o seu parceiro como você gosta de ter prazer. Mas é coletivo com estranhos? Ou... Coletivo com estranhos. Pessoas que nunca se viram vão e participam de uma... Aí entra voyeurismo também? Não dá tempo de ter voyeurismo, mas eu diria curiosidade. As pessoas que me procuram pelo autoconhecimento, em primeiro lugar.
Então elas querem quebrar condicionamentos. E o maior condicionamento que nós temos é a nossa masturbação. Mas mesmo isso sendo um momento íntimo, ou teu, ou do casal, ou enfim, aí entra uma... Não sei se entra uma questão do voyeur ou do... Entendo. É um assunto polêmico. Assim. Muito polêmico. 1000 ideias de pauta aqui. Muito polêmico. Sair daqui com uma listinha. Muito polêmico, mas Eu fiquei imaginando todo mundo. libertador. Não, existem várias Que formas. pautas tu pensou? Muitas. Não, Que pautas tu a pensou? gente tem que começar a falar muito de masturbação, porque assim, se a gente não Tem que falar pra fazer as pessoas se masturbar. Seja... né, Se- porque Que pautas tu pensou? se a gente não, né, entre as famílias ali, se é escondido, assim, imagina botar no jornal, né? Aham. Então, assim, é difícil, mas assim, é fundamental a gente falar disso. Eu tô pensando, talvez até a gente tenha que botar no jornal, assim, como é o corpo da mulher, como é o corpo do homem, aqui fica isso, aqui fica aquilo. O orgasmo funciona desse jeito, acontece... Coloca lá biologicamente, que daí dá o tom sério que a gente precisa, Sim. e que faz parte, e informa, porque é a nossa função também informar Com isso. certeza. Por mais que é um tabu, é difícil, mas a gente tem que informar, a gente tem que falar a gente não fala de masturbação no jornal. Não. Mas imagina Pra se nós eu ia chegar ser e propor são uma pauta tantas de Ia ser quase masturbação um coletiva, São tantas formas de sexo, tantas formas de prazer, que não tem limite. Mas tudo Não tem começa limite. com o indivíduo. Exatamente. E quebrando essas vergonhas. Isso mesmo. Isso já é outra pauta. Vamos quebrar como quebrar as nossas No meu vergonhas, porque Como é que é o né? trabalho disso, né? Exato. Assim, no consultório, né? Muito assim com a construção da sexualidade da pessoa, né? A gente estava falando um pouco sobre isso antes, né? Das experiências infantis de sexualidade, enfim, né? Como foi a iniciação, né? A iniciação normalmente ela é muito trágica, né? Assim, são raras as pessoas que têm uma iniciação sexual. Boa, legal, por exemplo, né? a primeira transa ser super, foi super legal. Esquece. A de todo mundo foi uma tragédia porque, né, são várias coisas que precisam acontecer ali, né? Depois tu vai desenvolvendo e tu vai aperfeiçoando. Mas assim, a gente precisa trabalhar né, anterior, porque tu está falando de uma pessoa que já tem uma consciência, né, e que ela está buscando ainda o desenvolvimento e o crescimento, porque ela precisa anteriormente a isso, não é um abuso. Né? Ela precisa trabalhar as questões assim do que ela pode se permitir, de que forma que ela pode se permitir, ou que história isso está ligado, né? Assim, por que da dificuldade, ou será que ela encontrou o parceiro, parceira, ou que experiências, né? Qual era a relação dela com a sexualidade na família, né? Como é que isso era trabalhado, né? Porque a gente ainda tem hoje, né, pais de adolescentes hoje que não sabem falar sobre sexo com os filhos. A maioria. Então maioria. não, ninguém falou comigo, né? As pessoas me dizem assim, não, Bárbara, ninguém falou comigo. Mas eu não sei falar sobre isso. Eu digo, então vamos lá, vamos pesquisar, vai ler, como é que os outros pais fazem, né? Assim, te apropria e te empodera também de poder falar e compartilhar, né? Por exemplo, assim, e tu falou assim, tu pegou espelhinho e tal. Eu sou mãe de 2 meninas, né? E lá em casa a gente pegou um flip chart e desenhou, né? Olha como é que é aqui, como é que é ali, o que acontece, né? Quando o homem e a mulher se encontram, como é que acontece o bebê, né? E isso, né? Então, assim, quando teve o primeiro beijo, né, o selinho, né, porque não é beijo ainda, mas é um selinho, então assim, isso pode ser compartilhado, isso pode ser falado, então precisa desse espaço, né, e o meu trabalho ele é anterior a isso, exatamente, a poder trabalhar e desfazer e ressignificar. Em que a gente, mídia, possa mostrar onde a pessoa pode encontrar esses conhecimentos, né, a gente não vai fazer, o jornal não vai ter a função de, por meio de uma matéria, compreender o que ele está sentindo, mas pelo menos a gente pode indicar caminhos. Exatamente. Né? Mostrar que isso precisa ser feito, que a gente tem que a gente vai se deparar com isso, e dizer como
como fazer, né? Porque acho que as pessoas realmente são muito perdidas, assim, é natural, porque se em casa isso é um assunto que não se fala, qual a educação sexual que a minha mãe teve? E Nenhuma, é bem normal, né? sabe que pra nós é muito importante isso, eu fico bem satisfeita que tu tem essas ideias aqui, porque às vezes as pessoas acham que tem que ter uma pauta muito complexa, uma coisa assim, não. As perguntas que a gente recebe aqui, elas são muito básicas. Simples. Muito simples. Sim. Sabe aquela coisa assim que o menos é mais? O menos é mais. E a mídia tem um papel fundamental na educação Exatamente. das pessoas, porque é através da novela, da televisão, dos jornais, do cinema, é que a sociedade pauta a liberdade sexual que ela pode ter. E não só a liberdade, mas a direção sexual. E é fundamental trazer informação real. Porque hoje em dia nós vivemos uma informação muito baseada ainda ou na repressão ou na pornografia, nos dois extremos. E está faltando todo esse meio que é a grande massa, que ainda carece de informação. Eu tenho um canal no YouTube, o vídeo que mais assiste, que eu nem ia publicar, de tão básico que era, tipo, como identificar um orgasmo clitoriano. Digo, eu não vou colocar isso, é uma vergonha para uma terapeuta tântrica. É o que tem mais visualização. Então eu vou te fazer um apelo. Publica coisas básicas. O desenho. O simples. Sabe que qual é a média de quantas vezes você transa por semana? Qual a tem média do acesso tamanho de um pinto? à imprensa da grande massa. Sabe? Aquela pergunta bem boba. A Laura Miller, aquela psicóloga que é Sim. super conhecida, né? Ela lançou um livro, acho que foi uns 2 meses, sobre sexo para adultos, né? E daí eu falei pra minha repórter, vamos entrevistar ela, né? Ela vai dar audiência, o nome dela é super conhecido e tal. E daí ela pegou o livro e ela ficou assustada, porque o livro são perguntas e respostas. Ela disse, mas isso aqui não dá pra fazer nada, porque essas perguntas são muito básicas. Eu disse, sim, mas aí já tá a pauta, né? Claro. Então por que tem que se fazer um livro com perguntas tão aparentemente tão básicas? Mas é que as pessoas querem saber. É justamente o que as pessoas querem saber. Pra te ver como Às vezes a gente acha que tem que ser muito complexo, que eu tenho que, vamos explicar. Tu olha lá no programa do Serginho Groisman, as perguntas dos estudantes. É muito básico. E outra, o livro não precisa ser um sexo para adultos. Não. Ele pode ser sobre sexo. Não interessa pra quem Simples. Sim. Então a gente está encerrando esse segundo Papo com Pimenta. Foi um prazer ter estado aqui com vocês. Vocês assistindo no YouTube, quiserem deixar perguntas para o próximo programa, a gente vai estar aqui para responder. Vai ser surpresa, os convidados do próximo programa. Foi um prazer. Agora cada uma vai dizer aonde que podem encontrá-las, se quiserem ter mais assunto, né? Começando pela Paula. Você pode encontrar no site paulafernanda.com.br ou, se quiser informações diretamente comigo, no telefone 51 9240 9218. Bom, então, o Caderno Vida está na 0 hora do final de semana, na super edição de final de semana. E quem quiser sugerir alguma pauta, conversar comigo diretamente, o meu e-mail é candida.hansen@zerohora.com.br. E o meu e-mail é barbara@analiseassessoria, né, com ANALYSE, assessoria, tudo com 2s.com.br. Meu telefone é 51-9319-5394. E fico à disposição também para a gente conversar sobre outras pautas, enfim, sexualidade, casais, família. Então, estão todos convidados também a conhecer a Hot Pepper. A gente fica na Cristóvão Colombo, 2166, telefone 51 3012 6969, nosso site www.hpsexshop.com.br. Obrigada e até o próximo Papo com Pimenta. Valeu!